A cerimônia de casamento transcorria em um clima de alegria e emoção, até que um momento constrangedor abalou a harmonia do evento. Bem no meio das celebrações, a sogra decidiu marcar território de forma humilhante. Com voz firme e cheia de superioridade, anunciou a todos os convidados: o apartamento que estou presenteando aos noivos está em meu nome, então essa moça nem sonha em ter direito sobre ele. E, para deixar claro seu poder, agitou os documentos diante de todos como um troféu. Enquanto isso, em um elegante boutique de luxo, Ingrid Malachova observava seu reflexo no espelho de 3 faces. Aos 55 anos, seu corpo esbelto realçava o vestido de R$ 120.000, que lhe caía como uma luva. Mas algo faltava. Talvez um broche, sugeriu a consultora de vendas, uma jovem de 20 anos com um sorriso profissional colado no rosto. Temos peças deslumbrantes em nossa coleção. De jeito nenhum, cortou Ingrid, seca. Não estou me preparando para meu próprio aniversário. Sou a mãe do noivo, entende? E meu vestido precisa refletir isso. A moça, sem perder a compostura, assentiu e correu em busca de outras opções. Ingrid, enquanto isso, tirou o celular e fez algumas selfies, analisando cada detalhe com olhares críticos. Em um casamento, a mãe do noivo deve brilhar como uma rainha, declarou, como se falasse consigo mesma. Mas sem ofuscar a noiva, claro. A última frase foi dita com um tom de falseta generosidade, como se estivesse fazendo um favor à futura nora. Afinal, ofuscar Lisa não seria difícil. Uma moça sem graça, sem estilo, sem qualquer sofisticação. Como Igor pôde escolher alguém assim? Essa pergunta ainda a intrigava. Após 3 horas de provas, Ingrid finalmente se decidiu por um vestido esmeralda, assinado por um estilista italiano. Custava R$ 30.000 a mais do que o planejado, mas quem mede esforços para um momento tão especial? Além do mais, todos precisavam ver que a mãe do noivo não era uma qualquer, mas uma mulher de gosto impecável e recursos ilimitados. Tamara, você não faz ideia do vestido que comprei, disse Ingrid, afundando-se em uma poltrona enquanto saboreava uma taça de champanhe meio doce. Puro artesanato italiano, com rendas que deixaram até minha cabeleireira de queixo caído. Do outro lado da linha, Tamara, sua amiga desde a faculdade, murmurou algo em sinal de aprovação. E a festa será de tirar o fôlego, continuou Ingrid. Lembra daquele apartamento que comprei para o Igor no solar das terras ensolaradas? Um kitnet, mas que kitnet? Pé direito de 3 metros, vista para a praça, reforma assinada por um designer de renome. Tamara fez uma pergunta, e por um instante o rosto de Ingrid se contraiu. Ah, minha querida, que dificuldades! O que não se faz pelo filho único? Ela riu, nervosa. 4 milhões. Mas você sabe como os preços estão nas alturas. Fez uma pausa, ouvindo a amiga, e então baixou a voz, embora estivesse sozinha no apartamento. Bom, tive que me virar um pouco. Peguei um financiamento de 20 anos na minha própria casa. Mas você entende o porquê, não é? Para que todos saibam que Ingrid Malachova não mede esforços pelo filho. E, como se lembrasse de algo crucial, aproximou-se ainda mais do telefone, quase sussurrando: o apartamento está no meu nome. Disse a eles que passaria para o nome deles depois do casamento, mas, quem sabe o que pode acontecer? Se separarem? Se essa garota de família humilde achar que tem direito à metade? Não, que vivam na incerteza até provarem que merecem minha confiança. A conversa se estendeu por quase 1 hora. Ingrid comentou sobre cada detalhe, os convidados, o cerimonialista caro, mas que valia cada centavo, afinal, havia trabalhado no casamento da filha do vice-governador e até o fotógrafo, vindo diretamente de São Paulo. O primeiro encontro com Liz ainda estava vivo em sua memória, como se tivesse acontecido ontem, e não 1 ano e meio antes. Igor levou a namorada para um almoço de domingo, avisando com antecedência que a relação era séria. Ingrid, então, armou um verdadeiro teste, preparou seu famoso bife stroganov, servido em cristais que só usava no Réveillon, e estendeu a toalha de linho mais fina. Não para impressionar a moça, mas para deixar claro o nível da família Malachova. Lisa chegou com um buquê de crisântemos baratos, que Ingrid colocou propositalmente longe, no parapeito da janela, e não na mesa principal. A jovem vestia um vestido azul simples, sem joias, apenas uma corrente de prata com um pingente discreto. Então você trabalha em uma agência de viagens?
Perguntou Ingrid, examinando-a de cima a baixo. Sim, na Planeta Viagens. Há 3 anos, respondeu Lisa, sorrindo. E o salário é bom? Ingrid ignorou o olhar de advertência do filho. Mãe, pelo amor de Deus. Estou só me informando sobre as perspectivas dela, Igor. E seus pais, Lisa? O que fazem? A moça, mantendo o sorriso, respondeu com tranquilidade: meu pai é torneiro mecânico em uma fábrica, e minha mãe é vendedora em uma loja de roupas. Ah, é? Alongou Ingrid, cortando um pedaço do bolo. E a formação? Fiz economia em um instituto pedagógico. Não em uma universidade, claro, completou Ingrid com um sorriso triunfante. Mas planejo fazer uma segunda graduação em turismo. Planos são sempre bons, concordou Ingrid, condescendente. O Igor também tem planos. Há 2 anos promete defender o doutorado. O almoço seguiu assim, Ingrid disparava perguntas afiadas, Lisa respondia com educação e brevidade, enquanto Igor tentava, sem sucesso, mudar de assunto. Quando a visita terminou, Ingrid foi direta com o filho: ela não está à sua altura, Igor. Uma moça simples, sem ambição, sem refinamento. Você merece alguém melhor. Lembra da filha dos Vershinin? Tem apartamento dos pais, carro próprio. Mãe, eu amo a Lisa, respondeu Igor, firme, embora sua voz tremesse levemente. E vou me casar com ela. Ingrid suspirou, teatral. Faça como quiser. Mas não venha chorar depois, dizendo que não avisei. Passou-se mais de 1 ano desde aquela conversa. Ingrid não desistiu de tentar dissuadir o filho, mas percebeu que, dessa vez, Igor estava decidido. Então, mudou de estratégia. Se não podia afastar a nora indesejada, ao menos tiraria proveito da situação. A ideia do apartamento surgiu como um golpe de mestre, um gesto grandioso, que mostraria a todos, parentes, amigos e, principalmente, a família humilde de Lisa, quão excepcional ela era como mãe. Afinal, que trabalhadores comuns poderiam oferecer à filha um presente assim? Ingrid quase sentia o peso do respeito crescer nos olhares alheios. Que o apartamento estivesse hipotecado, que ela tivesse se endividado por 20 anos, que sua própria casa estivesse em jogo, bem, esses eram detalhes que só ela e Tamara conheciam. E assim permaneceria. O nome de Ingrid Borisovna Leopoldovna soava como uma sentença quando pronunciado com aquele tom de superioridade calculada. E, claro, os documentos meticulosamente preparados, todos devidamente registrados em nome dela, como se a generosidade precisasse de um contrato para ser válida. Uma semana antes do casamento, Ingrid convidou Lisa para um chá, supostamente para ajustar os últimos detalhes. Na verdade, queria uma última oportunidade de medir a futura nora, de provar, mais uma vez, que estava em um patamar inalcançável. O vestido já está comprado? Perguntou, enquanto servia o chá em porcelanas herdadas da mãe, peças que, segundo ela, gente comum nem saberia apreciar. Sim, há 1 mês, respondeu Lisa, serena. E onde? Ingrid arqueou a sobrancelha, como se a resposta já a desiludisse. Espero que não em alguma loja de vestidos de pronta entrega. Um gesto desdenhoso acompanhou as palavras. Foi em um ateliê na rua Lesnaia. Tem opções muito bonitas e preços razoáveis. Razoáveis, repetiu Ingrid, como se a palavra deixasse um gosto amargo na boca. Eu comprei o meu na Elegant Lady. Sabe quanto custa? Fez uma pausa dramática, embora não esperasse resposta. 150 mil italiano, é claro. Observou a reação de Lisa, ávida por um sinal de inveja ou consternação. E o penteado? Farei com o Gennady, na Madame Coco. 15 mil só pela escova. Mas para uma ocasião como esta, não se mede esforços. Lisa sorriu, educada, impassível. Tenho certeza de que ficará deslumbrante, Ingrid Borisovna. Espero que sim, concordou a outra, satisfeita consigo mesma. Ah, e falando em não medir esforços, deixou a frase pairar, como se o que viria a seguir fosse um presente, não uma arma. Os documentos da apartamento já estão prontos. Um presente de 4 milhões, minha querida. Não é qualquer um que faz isso por um filho. Igor mencionou sua generosidade, respondeu Lisa, sem um traço de emoção na voz.
Generosidade. Ingrid riu, como se a palavra fosse pequena demais para descrevê-la. 4 milhões não são brincadeira. E seus pais? O que eles deram? Pagaram metade do banquete, disse Lisa, tranquila. Ingrid soltou um suspiro condescendente. Não é a mesma coisa que um apartamento, não é? Quando Lisa se despediu, Ingrid ligou para Tamara, sua cúmplice de sempre. Você não vai acreditar, sussurrou, ainda excitada com a própria astúcia. Ela nem pestanejou quando falei dos 4 milhões. Fria como gelo. Mas espera até a cerimônia. Quando todos souberem que a escritura está no meu nome. Aí veremos se ela mantém essa calma. Do outro lado da porta, Igor ouviu os ecos da conversa e fechou os olhos, cansado. Amava a mãe, mas cada dia tornava mais difícil ignorar sua mesquinharia, seu prazer doentio em humilhar os outros sob a máscara da benevolência. Depois do casamento, tudo melhora, repetia a si mesmo, como um mantra. Quando estivessem na nova casa, aquela casa, Ingrid teria que aceitar Lisa. Teria que parar de tratá-la como uma intrusa. Mas o dia do casamento amanheceu claro demais para presságios sombrios. A luz de maio invadia o quarto de Lisa, dançando sobre o vestido de noiva pendurado na porta do armário. Ela acordou antes do despertador, imóvel por alguns minutos, absorvendo a realidade. Hoje tudo muda. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Igor. Bom dia, quase esposa. Não vejo a hora de te ver no altar. Te amo. Lisa sorriu e começou a responder quando ouviu batidas leves na porta. Lisocha, posso entrar? A voz da mãe soava abafada, emocionada. Na entrou com uma bandeja, café fumegante e blinis recém-feitos. Achei que a noiva merecia café na cama, disse, sentando-se na beira do colchão. Como dormiu? Bem, mentiu Lisa, aceitando a xícara. Só um pouco nervosa. Normal, a mãe assentiu. No meu casamento, tremia tanto que mal consegui comer. Ficaram em silêncio por um momento, até que, com a intuição afiada de quem conhece a filha como ninguém, perguntou. Lisa, você está escondendo algo. Ultimamente parece tensa. Lisa suspirou. Não queria preocupá-los na véspera do casamento, mas a mãe sempre soube ler seus silêncios. Tem uma coisa, admitiu. Mas eu dou conta. É sobre a Ingrid Borisovna, e seu presente. A apartamento? A mãe franziu a testa. Sim. Lisa pousou a xícara. Você se lembra daquele complexo, Soneshny Terrace? Pois bem. Ele só existe no papel. Não há nem fundação, só um buraco no chão e um construtor à beira da falência. Ficou paralisada. Tem certeza? Pode ser um engano. Fui lá com a Kátia. E verifiquei os registros. Lisa balançou a cabeça. Ou Ingrid não sabe no que se meteu, ou só quer parecer generosa sem ser. E o que você vai fazer? A mãe apertou sua mão. Contar ao Igor? Não, respondeu Lisa, firme. Não hoje. É nosso dia. Não vou deixar que ela o estrague. A observou, preocupada. Você acha que ela vai armar um escândalo na cerimônia? Tenho certeza, Lisa sorriu, amarga. Mas estou preparada. Só peço uma coisa, se algo acontecer, não interfiram. Sorriam, finjam que tudo está perfeito. Promete? A mãe hesitou, mas assentiu. Sabia que, quando Lisa tomava uma decisão, não havia volta. Às 11 horas, o apartamento dos Krovtsov fervilhava. A maquiadora chegou, seguida da cabeleireira. As amigas Svetlana e Kátia brincavam, servindo champanhe e afogando os nervos em risadas. Olha só para você, suspirou Kátia, quando Lisa finalmente apareceu com o vestido. O Igor vai desmaiar. Lisa se observou no espelho, o modelo simples, elegante, realçava sua silhueta sem chamar mais atenção do que seu rosto. Maquiagem leve, cabelo entrelaçado com flores frescas. Perfeito. A você, amiga, Svetlana ergueu a taça. Pelo seu futuro. Foi então que o telefone tocou. Ingrid Borisovna piscou na tela.
Alô, meu anjo, a voz da futura sogra soava falsamente animada. Como está a futura noiva? Pronta para o grande dia? Bom dia, Ingrid Borisovna, respondeu Lisa, serena. Sim, tudo conforme o planejado. Maravilhoso! Exclamou a outra. Só liguei para lembrá-la, tenho um presente muito especial para vocês. Não vou estragar a surpresa, mas digamos que tem a ver com o apartamento. Lisa sentiu o estômago se contrair. Mesmo agora, no dia da própria filha se casar, Ingrid não resistia à tentação de reafirmar seu poder. Como é gentil da sua parte, disse, neutra. Igor e eu agradecemos muito. É claro, é claro. Ingrid riu. Até já no altar. E não se atrasem, é mau agouro. Quando desligou, Svetlana a observou, intrigada. Tá tudo bem? Tudo, mentiu Lisa, forçando um sorriso. Mas o peso no peito dizia o contrário. Lisa parecia perfeitamente à vontade. Afinal, era apenas a sogra demonstrando sua habitual ansiedade. A campainha tocou, anunciando a chegada de seu pai. Anatoly Petrovich, homem robusto de olhos bondosos e fios prateados nas têmporas, parou no batente da porta ao vê-la no vestido de noiva. Dushenka, foi tudo que conseguiu dizer, e seus olhos brilharam de forma suspeita. Como você está linda! Lisa aproximou-se e o abraçou com força. Obrigada, papai. Por tudo. Ele a palmilhou desajeitadamente nas costas, tentando não amassar o tecido. Chega, se não vamos chorar antes da hora. O carro está esperando. Vamos? O palácio de casamentos do distrito de Primorsky recebeu os noivos e convidados com o frescor dos ar-condicionados e uma melodia solene. Ao entrar apoiada no braço do pai, Lisa avistou Igor imediatamente. Ele estava junto a uma coluna, ajustando o nó da gravata com dedos trêmulos. Ao vê-la, congelou. Seu rosto iluminou-se com uma alegria tão genuína que o coração dela se apertou. A poucos passos dali, Inga Borisovna exibia seu vestido esmeralda, aquele vestido, sobre o qual falará tanto. Os cabelos estavam arrumados em uma elaborada construção, e no pescoço brilhava um colar maciço de esmeraldas, claramente alugado para a ocasião. Quando Lisa se aproximou, a sogra a escaneou com um olhar calculista. Fofinho. Muito fofo, comentou com um sorriso forçado. Esse minimalismo, dá para ver que você tem bom gosto. Obrigada, Inga Borisovna, respondeu Lisa, serena. Você também está deslumbrante. A sogra ajustou o colar com ar triunfante. Ah, são bobagens. Só não queria ofuscar os noivos. Igor, finalmente se desprendendo da imobilidade, avançou e tomou a mão de Lisa. Você é a noiva mais linda do mundo, sussurrou, os olhos úmidos. E eu sou o homem mais sortudo. A cerimônia transcorreu como um sonho nebuloso, troca de alianças, juramentos solenes, assinaturas no livro de registro. Quando foram finalmente declarados marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. Após o beijo tradicional e as palavras da oficiante, os convidados o cercaram com desejos de felicidade. Lisa notou que Inga Borisovna mantinha-se à parte, apertando a bolsa com força, claramente à espera do momento certo. Quando a enxurrada de parabéns arrefeceu e os convidados se reuniram no amplo saguão para as fotos, a sogra deu um passo à frente. Um momentinho de atenção, queridos amigos. As vozes foram se apagando, os olhares voltando-se para ela com curiosidade. Igor olhou-a, confuso. Mãe, aconteceu algo. Oh, nada de ruim, filho, respondeu Inga Borisovna com um sorriso radiante. Chegou a hora do meu presente surpresa. Com um gesto teatral, abriu a bolsa e retirou uma pasta de documentos cuidadosamente dobrados. Como todos sabem, presentei os noivos com um apartamento no complexo residencial Solnechnaya Terraça. 4 milhões de rublos, elevou a voz para garantir que todos ouvissem. Uma fortuna, não? Um murmúrio de aprovação percorreu o salão. Lisa sentiu Igor tensionar-se ao seu lado, claramente constrangido pela exposição dos valores. Mas Inga Borisovna fez uma pausa dramática. Como mãe prudente, tomei a precaução de proteger esse presente. Desdobrou os papéis e os agitou no ar. O apartamento está em meu nome, anunciou, triunfante. Para que essa coisitinha não sonhe em pôr as mãos no que é meu.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados petrificaram-se, entre o choque e o desconforto. Alguém tossiu, nervoso. Anatoly Petrovich deu um passo adiante, mas Natalia Anatolievna segurou seu braço, lembrando-o do pedido da filha para não interferir. Igor empalideceu de vergonha e fúria. Mãe, o que você está dizendo? Sua voz tremia. Inga Borisovna, alheia às reações, saboreava seu momento de glória. Só quero que todos saibam a verdade, a propriedade é minha, e eu permiti que vivam lá por pura generosidade. Para surpresa geral, Lisa não demonstrou abalo nem indignação. Manteve o olhar sereno sobre a sogra, até esboçando um leve sorriso. Obrigada pela esclarecedora, Inga Borisovna, disse, suave. Nós apreciamos muito sua previsão. A sogra hesitou, claramente desarmada. Esperava lágrimas, escândalo, humilhação, não aquela calma inquebrantável. Bom. Fico feliz que você saiba seu lugar, gaguejou, tentando recuperar a compostura. E saiba com quem está lidando. Igor olhava da mãe para a esposa, atordoado. Lisa, você não está chateada? Mãe, o que diabos você fez? Nós tínhamos um acordo. Está tudo bem, Igor, Lisa apertou sua mão com delicadeza. Não vamos estragar nosso dia. Conversamos sobre isso depois. O fotógrafo, sentindo o clima pesado, sugeriu que retomassem as fotos. Os convidados, aliviados, voltaram-se para os rituais tradicionais, mas a atmosfera já estava envenenada. Sussurros e olhares de reprovação acompanhavam Inga Borisovna. Uma hora depois, quando a cerimônia oficial terminou e os convidados se dirigiam à saída para seguir ao restaurante, Igor puxou Lisa para um canto. Desculpe pela minha mãe, disse, destroçado. Não fazia ideia do que ela planejava. Ela prometeu que o apartamento seria nosso. Eu sei, Lisa acariciou-lhe a face. E não se preocupe. Tudo se resolverá. Como você pode estar tão calma, insistiu ele, incrédulo. Ela acabou de te humilhar na frente de todo mundo. Lisa sorriu, enigmática. Digamos que tenho motivos para não me abalar tanto com esse apartamento. No restaurante Morskaya Zvezda, o banquete seguia animado. O mestre de cerimônias anunciava brindes, os convidados dançavam e riam, gradualmente esquecendo o episódio constrangedor no cartório. Inga Borisovna, sentada à mesa principal ao lado dos pais de Lisa, lançava olhares triunfantes na direção da nora. Vocês criaram uma filha muito compreensiva, comentou, dirigindo-se a Natalia Anatolievna. Outra qualquer teria armado um escândalo por causa da propriedade. Minha filha sabe distinguir o que importa do que não importa, respondeu a mãe de Lisa, serena. E valora as pessoas, não seus bens. Inga Borisovna bufou. Claro, fácil falar quando não se tem nada. Eu trabalhei a vida toda, economizei para dar ao meu filho o que há de melhor. E agora? Devo entregar tudo à primeira que aparece? Anatoly Petrovich, geralmente contido, perdeu a paciência. Permita-me observar, Inga Borisovna, que nossa filha trabalha e conquista o que tem. E embora não sejamos milionários, criamos uma pessoa digna. Ele fez uma pausa significativa. Isso, acredite, vale mais que qualquer apartamento. A sogra abriu a boca para retrucar, mas seu telefone tocou. Olhou a tela com irritação, prestes a ignorar, mas ao reconhecer o número, empalideceu. Desculpem, preciso atender, murmurou, levantando-se apressadamente em direção ao foyer. Natalia Anatolievna trocou um olhar com o marido. Ela está estranha, comentou em voz baixa. Será que Lisa está certa sobre essa história da propriedade? Logo saberemos, Anatoly Petrovich deu de ombros. Mas confio no instinto da nossa filha. Inga Borisovna voltou 15 minutos depois, visivelmente abalada. O rosto estava pálido, as mãos tremiam ao pegar a taça de champanhe e esvaziá-la de um gole. Enquanto isso, Lisa e Igor, como mandava a tradição, recebiam cumprimentos, dançavam e sorriam. Mas Lisa percebeu a mudança no humor da sogra e soube, instantaneamente, que algo estava errado. A lua de mel? Nem pensar. Igor tinha um projeto crucial no trabalho, e ela própria acabará de ser promovida, nenhum dos dois poderia se dar ao luxo de um longo afastamento naquele momento.
Planejaram, então, uma viagem para dali a alguns meses, quando as obrigações profissionais estivessem resolvidas. Enquanto isso, o casal se instalou provisoriamente no apartamento dos pais de Lisa. Igor insistira em alugar um espaço só para eles, mas Natalia Anatolievna, com aquela teimosia materna que não aceita recusa, exigiu que ficassem sob o mesmo teto, até que a questão da casa própria se resolvesse. Foi naquela noite, depois que os últimos convidados se foram e o silêncio finalmente tomou conta da casa, que Igor confrontou a esposa. A porta do quarto se fechou com um clique suave, isolando-os do mundo. Não entendo como você pôde ficar tão calma com o que minha mãe fez hoje, disse ele, a voz carregada de uma frustração contida. Ela praticamente nos enganou, Lisa. Na frente de todo mundo. Lisa sentou-se ao seu lado na beirada da cama, os dedos entrelaçando-se aos dele com uma firmeza tranquilizadora. Igor, preciso te contar algo sobre as terras ensolaradas e esse apartamento que sua mãe jurou ter comprado para nós. E então, com uma clareza cirúrgica, ela desfiou cada detalhe da investigação que fizera, a obra paralisada, o buraco no chão onde deveria estar o prédio, os rumores de falência da construtora, os processos judiciais se acumulando como uma avalanche prestes a desabar. Igor ouviu tudo em um silêncio cada vez mais pesado, os ombros tensos, os nós dos dedos branqueando. Você está dizendo que ela jogou 4 milhões de rublos no lixo? Sua voz quebrou, quase um sussurro. Mas por quê? Que sentido tem um gesto tão absurdo? Lisa não hesitou. Para parecer generosa aos olhos dos outros. Para alimentar essa imagem de mulher poderosa, que pode dar presentes de valor inestimável sem pestanejar. Ela fez uma pausa, observando a expressão devastada do marido. E acho que aquela ligação que ela recebeu durante o banquete não eram boas notícias. Provavelmente, o primeiro aviso de que tudo estava desmoronando. Igor cobriu o rosto com as mãos, como se tentasse bloquear a realidade. Deus do céu! E ela ainda pegou um empréstimo usando sua própria como garantia. Se a construtora falir, ela ficará sem nada, completou Lisa, a voz baixa, mas firme. E acho que é exatamente isso que vai acontecer. Igor ergueu os olhos, úmidos de uma raiva impotente. Obrigado, murmurou. Por não ter armado um escândalo quando ela fez aquele anúncio ridículo. Eu teria entendido se você... Ele não terminou a frase. Não precisava. Era o nosso dia, respondeu Lisa, simples. E eu não ia deixar que fosse estragado ainda mais. A previsão de Lisa se concretizou mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Menos de um mês depois do casamento, a Nova Gorizon, a construtora que prometera o paraíso nas terras ensolaradas, foi declarada falida. Seus ativos foram congelados, e os compradores, Inga Borisovna entre eles, viraram meros números em uma fila interminável de credores desesperados. Ela correu de advogado em advogado, exasperada, exigindo justiça, mas tudo o que conseguiu foi um papel timbrado confirmando seu lugar na lista de esperança. A chance de recuperar sequer uma fração do que investira era irrisória. O golpe final veio quando o banco que financiou seu empréstimo iniciou o processo de execução da hipoteca. Inga, que contava com a revenda rápida do apartamento inexistente para quitar a dívida, viu-se encurralada. As parcelas atrasadas se acumulavam, e as ameaças de perder até a própria casa, seu último refúgio, tornaram-se reais. Igor, apesar de todo o ressentimento pela encenação da mãe, não podia virar as costas. Junto com Lisa, esgotaram todas as opções, consultas com advogados, tentativas de renegociação da dívida, mas a situação era irreparável. Vou ter que vender o apartamento, admitiu Inga, finalmente, em um jantar familiar tenso. O orgulho que antes a sustentava havia se esvaído, deixando apenas o vazio de uma mulher que perderá tudo. O banco disse que, mesmo se eu vender por conta própria, o valor mal cobrirá o principal. Sobrará zero para os juros. E onde você vai morar? Igor não conseguiu esconder o desespero na voz. Inga abriu as mãos em um gesto de derrota. Não sei. Talvez alugue um quarto em algum lugar. Mãe. A palavra saiu como um comando. Nós vamos ajudar. Encontraremos um lugar barato, e eu contribuirei com o aluguel. Mas você precisará arrumar um trabalho. Trabalho? Ela piscou, confusa, como se a ideia fosse absurda. Mas eu estou aposentada há 10 anos.
A aposentadoria não paga um aluguel, interveio Lisa, sem aspereza. Na minha empresa, estão precisando de uma office manager. Não é complicado. Você dá conta. Ingá encarou, procurando sinais de sarcasmo ou vingança no rosto da nora. Não encontrou nada além de uma serenidade genuína. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz trêmula. Depois do que eu fiz na sua festa de casamento. Lisa não titubeou. Porque você é a mãe do meu marido. E nós somos família. Não importa o que aconteça. 2 meses depois da falência da construtora, a vida de todos havia tomado um novo rumo. Ingá vendeu seu apartamento de 2 quartos, liquidou a dívida com o banco e alugou um cômodo modesto em uma comunalca perto do centro. Com a indicação de Lisa, conseguiu um emprego na agência de turismo, nada glamouroso, mas suficiente para sobreviver. Enquanto isso, o casal alugou um apartamento de 2 quartos em um bairro residencial, simples, mas aconchegante, e, acima de tudo, seu. Lisa havia sido promovida a gerente sênior, e Igor avançava a passos largos na carreira de T. Quanto a Ingá, a queda havia sido brutal, mas necessária. Perder o status, a casa, a fachada de generosidade a deixará exposta de uma maneira que ela nunca esteve antes. O orgulho ferido doía, mas, pela primeira vez em anos, ela se permitia ser apenas humana. As tensões entre nora e sogra não desapareceram, velhas cicatrizes demoram a sarar, mas algo começou a mudar. Ingá nunca pediu desculpas formalmente pelo episódio do casamento, mas seus gestos, sua gratidão silenciosa, falavam mais alto que palavras. 2 anos depois, em uma manhã gélida de janeiro, Lisa acordou Igor com uma notícia que mudaria tudo. Estou grávida, disse ela, os olhos brilhando. Vamos ter um bebê. A felicidade de Igor foi avassaladora. Ele a ergueu no colo, girando pela sala, beijando-a entre risos e promessas atropeladas. Quando a euforia inicial arrefeceu, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Precisamos contar para minha mãe. Ela vai ficar eufórica. Lisa assentiu. Convide-a para jantar no fim de semana. Ingá recebeu a notícia do nascimento da primeira neta, uma menina, como revelou o ultrassom, com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez que Lisa a viu verdadeiramente emocionada, sem máscaras, sem cálculos. Eu vou ser avó, sussurrou Ingá, como se ainda não acreditasse. Isso é demais. Sofia nasceu em agosto, saudável, forte, com os olhos de Lisa e o queixo teimoso de Igor. A chegada da netinha deu a Ingá um propósito que ela não sabia que precisava. Ela pedia permissão para visitar, tímida, como se temesse incomodar. Claro que pode vir, disse Lisa na primeira vez, com um sorriso. Só avise antes. A Sofia e eu temos nossa rotina. É claro, anuiu Ingá, apressada. Eu entendo. Não havia mais fala sobre a sogra mais generosa do mundo ou ostentações vazias. A vida ensinou a valorizar o essencial, o riso da netinha, o carinho do filho, o respeito, ainda que cauteloso, da nora. Às vezes, enquanto balançava Sofia nos braços, Ingá pensava no passado, na mulher que fora, obcecada em parecer melhor, mais rica, mais poderosa do que era. E sentia uma pontada de tristeza não pela perda do dinheiro ou do prestígio, mas pelo tempo gasto em ilusões. Porque agora, pela primeira vez, ela tinha algo real. Era isso que ela era de verdade. A mulher que, por orgulho, quase destruiu a felicidade do próprio filho. Sabe, meu amor, sussurrava a neta, enquanto os dedos delicados de Sofia brincavam com os fios prateados de seu cabelo, sua mãe é uma mulher muito sábia. Muito mais sábia do que eu fui na idade dela. E eu quero que você cresça assim também, inteligente, forte, boa, de verdade, não só de fachada. Sofia piscava sonolenta, sorrindo com sua bocinha sem dentes, sem entender as palavras, mas sentindo no tom de voz da avó algo que não precisava de explicação, amor sem condições, sem cálculos, sem máscaras. E Ingá Borisovna, perdida naquele olhar claro como o céu de outono, compreendia, finalmente, a lição que a vida lhe ensinou tarde demais. A riqueza verdadeira não está em apartamentos luxuosos nem em vestidos de grife, mas na capacidade de amar sem exigir nada em troca. Os últimos dias de outubro surpreenderam com um calor incomum. Ingá Borisovna empurrava devagar o carrinho pela alameda do parque, onde Sofia, de 3 anos, dormia com o punhozinho encostado na bochecha igualzinho a Igor quando pequeno.
Todas as manhãs de sábado, nos últimos 2 anos, seguiam o mesmo ritual: um telefonema para Lisa, pedindo permissão para levar a neta, as instruções precisas sobre horários e refeições, e, então, aquelas horas preciosas a sós com Sofia, que se tornaram sua ilha de felicidade genuína em meio a uma vida agora modesta demais para o que um dia foi. A comunal onde alugava um quarto, o salário mísero de office manager, a conta de cada centavo, nada disso se comparava ao peso da máscara que carregara por décadas. E, no entanto, era ali, entre paredes descascadas e sonhos reduzidos, que Ingá se sentia mais leve. Como se, ao perder tudo, tivesse encontrado o único tesouro que realmente importava. Vovó, olha. Sofia acordou de repente, apontando para um esquilo que saltava entre os galhos de um bordo. É uma esquilinha, meu sol, sorriu Ingá, tirando do bolso um saquinho de avelãs. Comprará-as na noite anterior, calculando quantos dias de grexa sem manteiga seriam necessários para compensar aquele pequeno luxo. Mas valerá cada moeda. Os olhos da neta brilhavam de entusiasmo enquanto o bichinho, cauteloso, aceitava as nozes de sua mãozinha. Vovó, por que você não mora com a gente? A pergunta veio sem aviso, enquanto voltavam para casa. A senhora não tem uma casa, e a gente tem um apartamento novo, bem grande. Ingá parou. Era verdade, um mês antes, Igor e Lisa haviam comprado um imóvel de 3 quartos, real, tangível, nada como aquelas malditas terras ensolaradas em que nunca existiram. Um lar de verdade. A vovó tem sua casinha, querida, respondeu, afagando o cabelo da menina. Pequena, mas minha. Mas a mamãe disse que é só um quarto. Sofia franziu a testinha. Isso não é uma casa. Ingá não pôde evitar um sorriso amargo. Crianças dizem verdades que os adultos se esforçam para embelezar. Sua mãe está certa, admitiu. É só um quarto. Mas é meu lar. Então por que não mora com a gente? Insistiu a neta. Temos um quarto de hóspedes. A mamãe disse que é para o irmãzinho quando nascer, mas ele ainda não nasceu. Irmãzinho. As palavras ecoaram como um sino. Lisa estava grávida novamente? Por que ninguém lhe contará? Ingá sentiu o chão tremer sob seus pés. Irmãzinho? Repetiu, com cuidado. É. Sofia assentiu, entusiasmada. A mamãe disse pro papai que eu vou ter um irmão ou uma irmã. Mas é segredo. De repente, a menina levou o dedinho aos lábios. Eu não devia ter falado. Ingá ajoelhou-se à frente da neta, tomando suas mãozinhas. Não se preocupe, meu anjo. Vamos guardar esse segredo só entre nós. O caminho até o prédio de Igor foi um turbilhão de pensamentos. Um segundo filho. E ela descobria por acaso, através de uma criança de 3 anos. Não era de surpreender, na verdade. Depois do escândalo no casamento, depois de anos de manipulações e mentiras, quem poderia culpá-los por não confiarem nela? Lisa era educada, permitia que visse Sofia, mas mantinha uma distância intransponível, o legado de feridas que Ingá mesmo infligira. Quando chegou ao andar, Lisa já esperava na porta. Sofia correu para os braços da mãe, tagarelando sobre o esquilo e os amoreques em que dera ele. Obrigada por passear com ela, disse Lisa, olhando para Ingá com uma expressão que, pela primeira vez, não era nem fria nem forçada. Quer entrar? Tomar um chá. Era tão inesperado que Ingá hesitou. Normalmente, ela apenas entregava a neta e ia embora. Mas hoje algo era diferente. Ao cruzar a soleira, sentiu o cheiro de tinta fresca e madeira nova. O apartamento era amplo, iluminado, com um design funcional e acolhedor, nada de ostentação, apenas bom gosto. Nas paredes, fotos da família, nas prateleiras, livros e brinquedos de Sofia. Sente-se, indicou Lisa, apontando para a cozinha. O Igor chega da academia em breve. Ele vai ficar feliz em vê-la. Ingá acomodou-se à mesa, as mãos trêmulas em torno da xícara de chá. Era a primeira vez que Lisa a convidava para ficar. Algo está acontecendo, pensou. Seu lar ficou lindo, disse, sincera. Parabéns. Obrigada, sorriu Lisa, servindo-lhe um pedaço de bolo caseiro. Demoramos para escolher. Queríamos espaço para a família crescer. Família crescer.
As palavras confirmavam o que Sofia revelara. Ingá tomou um gole de chá, tentando conter a emoção. Eu ouvi da Sofia, começou, cautelosa, que talvez haja uma novidade por aqui. Um novo membro na família? Lisa congelou. Suspirou. Sofia não sabe guardar segredos, admitiu, passando a mão pela barriga ainda discreta. Estou grávida. 12 semanas. Íamos contar no almoço de domingo. Parabéns, disse Ingá, a voz embargada. É uma notícia maravilhosa. Lisa observou por um longo momento, como se pesasse cada palavra antes de falá-las. Ingá Borisovna, há tempo que quero conversar com você. Sobre nós. Sobre nosso relacionamento. O coração de Ingá acelerou. Aquele tom sério a deixava em guarda. Estou ouvindo, respondeu, forçando a voz a sair firme. Lisa sentou-se à sua frente, as mãos cruzadas sobre a mesa. O Igor e eu pensamos muito nisso, começou. Com a chegada do segundo filho, vamos precisar de ajuda. E decidimos convidá-la a morar conosco. No quarto de hóspedes. Se quiser, claro. Ingá segurou a xícara com tanta força que temeu quebrá-la. De todos os desenlaces possíveis para aquela conversa, aquele era o último que imaginara. Vocês, querem que eu more com vocês? Repetiu, incrédula. Depois de tudo? Sim, respondeu Lisa, simples. Você é a mãe do Igor. A avó dos nossos filhos. E, apesar do nosso passado difícil, vejo como você mudou. Vejo como ama a Sofia. Os olhos de Ingá ardiam. 3 anos vivendo sozinha, em um quarto alugado, vendo o filho e a neta apenas aos fins de semana. 3 anos pagando pelo orgulho, pela necessidade de parecer mais do que era. E agora? Por que estão fazendo isso por mim? Foi tudo que conseguiu perguntar, a voz quebrada. Lisa encarou com um olhar longo, penetrante. Porque você mudou, Ingá Borisovna, disse, baixinho. Porque Sofia ama. E por quê? Porque todo mundo merece uma segunda chance. Principalmente quando a conquista de verdade. Ela não queria mais nada que não pudesse ser dado com sinceridade, sem segundas intenções. Aquelas paredes, aquele quarto iluminado pelo sol da manhã, os risos das crianças ecoando pelos corredores, tudo isso já era mais do que merecia. E, no entanto, algo dentro dela ainda resistia em aceitar que aquilo era real. Que não era um sonho do qual acordaria de volta àquele quarto alugado, com o cheiro de mofo e a solidão como únicos companheiros. Você tem certeza? Lisa insistiu, como se lesse seus pensamentos. Não é um presente, Ingá Borisovna. É segurança. É a certeza de que, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar. A velha mulher olhou para os documentos, depois para as mãos de Lisa, que repousavam sobre a mesa com uma calma que só quem já perdoou de verdade consegue ter. Ela pensou em todos os anos em que havia medido o valor das pessoas pelo que podiam lhe oferecer dinheiro, status, influência. E agora, pela primeira vez, alguém lhe oferecia algo muito mais raro, confiança. Eu aceito, disse finalmente, a voz trêmula. Mas não pelos papéis. Aceito porque sei que, para vocês, isso não é uma transação. É um gesto. E ela engoliu em seco, eu quero aprender a receber gestos sem desconfiar deles. Lisa sorriu, um sorriso que iluminou o rosto cansado da tarde. Então está combinado. Vamos assinar amanhã, quando Igor chegar. As semanas passaram, e a vida naqueles 4 paredes se tornou mais do que um refúgio, tornou-se um lar. Ingá Borisovna acordava cedo para preparar o café enquanto Lisa ainda dormia, exausta das noites com o bebê. Às vezes, ela pegava Mikhail no colo e o levava até a varanda, onde o sol da manhã aquecia seus rostos, enquanto contava histórias sobre o pai dele, sobre como Igor, quando pequeno, também franzia a testa daquele jeito quando não gostava da papinha. Você é igualzinho a ele, murmurava, passando os dedos pela testinha macia do neto. Teimoso, mas bom. Sofia, por sua vez, havia se tornado sua sombra. A menina adorava ajudar a avó a regar as plantas ou a cozinhar, o que, na prática, significava misturar farinha e água até formar uma pasta que Ingá Borisovna, com paciência infinita, transformava em bolinhos comestíveis.
À noite, era ela quem lia os contos de fadas, dando voz aos personagens com um drama que fazia a neta rir até não poder mais. Você deveria ser atriz, babusca. Dizia Sofia, aplaudindo. Já fui, Zaishik, respondia Inga Borisovna, piscando. Só que no palco da vida, e meu papel não era dos melhores. Mas agora, pensava enquanto apanhava os brinquedos espalhados pela sala, ela finalmente havia encontrado um script que valia a pena seguir. Uma tarde, enquanto arrumava o álbum de fotografias que Lisa havia recuperado de uma caixa esquecida no fundo do armário, Inga Borisovna deparou-se com uma imagem sua, anos atrás, o vestido caro, o colar de pérolas, falso, mas ninguém sabia, o sorriso que mais parecia uma máscara. Ela tocou o rosto na foto, como se pudesse apagar aquelas rugas de amargura. Quem era aquela mulher? Perguntou Sofia, espiando por sobre seu ombro. Inga Borisovna fechou o álbum com um suspiro. Alguém que ainda estava aprendendo a ser feliz, Deca. Às vezes, a gente demora para entender que as coisas mais preciosas não são as que brilham. A menina franziu o nariz, confusa. Mas o seu colar brilhava. Brilhava, concordou a avó, acariciando o cabelo da neta. Mas não aquecia. E era isso, no fundo, que fazia toda a diferença. O calor das mãos de Mikhail agarrando seu dedo. O cheiro de pão fresco que Lisa deixava esfriando na mesa. O modo como Igor, ao chegar do trabalho, sempre a cumprimentava com um beijo na testa, como se ela fosse parte indispensável daquele núcleo. Naquela noite, enquanto observava a família reunida à mesa, as risadas, as discussões bobas sobre quem ia lavar a louça, a maneira como Lisa e Igor trocavam olhares quando achavam que ninguém via, Inga Borisovna sentiu algo se fechar dentro dela. Não uma porta, mas um ciclo. As cicatrizes ainda doíam, sim, mas já não sangravam. E, pela primeira vez em anos, ela permitiu-se acreditar que merecia estar ali. Não por causa do quarto, dos documentos ou do passado que tentará apagar. Mas porque, no final das contas, amar e ser amada não era um privilégio, era uma escolha. E ela, finalmente, havia feito a certa. Agora, ela valorizava o que antes considerava insignificante, os sorrisos sinceros dos netos, o olhar quente da nora, a confiança tranquila do filho, um respeito que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Um amor que não se media por status ou posses, mas que chegava sem condições, sem cobranças, como um presente que só os humildes de coração sabem receber. 5 anos depois, em uma tarde de maio ensolarada, Inga Borisovna sentava-se no mesmo banco do parque onde, outrora, passeava com a pequena Sofia ainda engatinhando. Ao seu lado, a menina, agora com 8 anos, devorava as páginas de um livro com a intensidade de quem descobre mundos. Mais adiante, o caçula, Misha, de 5 anos, pedalava furiosamente pela alameda, enquanto Igor observava com orgulho discreto de quem sabe que o maior legado não são as coisas que se deixam, mas as pessoas que se formam. Vovó, é verdade que a senhora já morou em outra casa? Perguntou Sofia de repente, ergueu os olhos do livro com uma curiosidade que só as crianças têm, aquela que não conhece filtros nem medos. É verdade, confirmou Inga, com um sorriso que já não precisava esconder nada. Tive meu apartamento, depois um quarto em uma comunalca, e então vim morar com vocês. Mas por que a senhora perdeu sua casa? Insistiu a neta, e Inga sentiu o peso da pergunta como um convite para ser, mais uma vez, sincera. Como explicar a uma criança a arrogância que cega, o desejo vazio de parecer mais do que se é, a ilusão de que o respeito se compra com coisas? Respirou fundo antes de responder. Às vezes, Zaika, as pessoas cometem erros. Eu cometi os meus. Quis mostrar a todos que era rica e generosa, quando na verdade não era nenhuma das duas. E paguei um preço alto por essa mentira. Os olhos de Sofia, tão sérios, tão parecidos com os de Lisa, fitavam-na com uma gravidade que não condizia com sua idade. A senhora ficou triste? No começo, muito, admitiu Inga, sem rodeios. Mas então entendi uma coisa, a riqueza verdadeira não está em contas bancárias ou em paredes bem decoradas. Está aqui. Fez um gesto amplo, abarcando o parque, a família, o ar que respiravam juntos. Está em ter pessoas que te aceitam como você é, com suas falhas, seus tropeços, suas cicatrizes. Sofia sentiu, pensativa, como se guardasse aquelas palavras para um futuro que ainda não podia nomear. Como o papai e a mamãe fizeram com a senhora. Inga sorriu,
e dessa vez não havia sombra alguma em seu rosto, apenas a luz suave de quem finalmente se permitiu ser amada. Exatamente assim. Eles me deram uma segunda chance, mesmo eu não merecendo. Baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. E sabe, Milaya, isso me tornou mais rica do que jamais fui. Foi quando Misha chegou em disparada com sua bicicleta, seguido de perto por Igor, que se aproximou com o passo seguro de quem já não precisa provar nada a ninguém. Do que estão falando tão sérias? Brincou, sentando-se ao lado delas. Da riqueza de verdade, respondeu Sofia, com a solenidade de uma filósofa mirim. A vovó disse que ser rico é quando te amam. Igor olhou para a mãe, e naquele instante não houve necessidade de palavras. Ele via além das rugas, além dos anos, via a mulher que, depois de tropeçar em sua própria soberba, havia se reerguido não para conquistar o mundo, mas para merecer o que realmente importava. Ingá captou seu olhar e sorriu. O caminho havia sido longo, da mulher altiva, capaz de humilhar a própria nora por um triunfo efêmero, a avó que agora entendia o valor inestimável dos laços que tecem uma família. Um caminho marcado por dor, perdas e arrependimentos, mas que, no final, lhe havia dado algo que nenhum milhão poderia comprar, um lar não feito de paredes, mas de abraços, uma fortuna não de cifras, mas de risos compartilhados, e, acima de tudo, a paz de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. E essa, sim, era uma riqueza que nem o tempo nem as crises poderiam lhe tirar.